Olá, meu nome é Carol e eu vim hoje falar sobre uma triste realidade que muitos não sabem, que é a questão do suicídio do idoso, tá? Nossa, Carol, mas como assim? O idoso se suicida assim, numa questão chamada depressão, tá? Então hoje já está provado por que o cuidador de idoso é tão fundamental nessa questão da depressão do idoso, tá? O cuidador de idoso ele vai trabalhar quatro bases no idoso, tá? Que todos nós, mesmo o familiar, tinha que ter a consciência sobre isso. Quais são as bases desse idoso, tá? É o físico, opa, físico, mental, social e te digo mais, o espiritual. Espiritual aqui. Mas, Carol, como eu vou trabalhar o espiritual no cuidador, no idoso? Eu vou contar isso tudinho para vocês, tá? Então, grava aí. 4 bases que nós devemos, querendo ou não, cuidar do idoso, tá? Quais são essas 4 bases? Físico, mental, social e espiritual, tá? Ok? Vou até dar um encontro. Esse aqui eu vou copiar, porque a gente vai voltar a falar nas 4 bases. Então, como, como acontece essa depressão? Entenda. O idoso, antes dele se aposentar, ele era uma pessoa ativa, que muitas vezes, né, ainda mais o homem, né, era um chefe de família. E esse chefe de família, todos os dias ele saía para trabalhar, ele se preocupava com as contas de casa, ele dava suporte para sua esposa se ela fosse do lar. Se a esposa trabalhava, dava aula, ela era ativa, ela trabalhava, ela tinha seu emprego, ela tinha seu salário. E aí, quando a pessoa ela se aposenta, o que que a pessoa quer com a aposentadoria? Descanso, né? Então, a aposentadoria, né, é sinônimo de descanso. Só que tem um problema. Quando eu fico aposentado, no primeiro ano é férias, né? Eu tiro de férias. E, e uma pessoa ativa, muitas vezes até você, né, que deve ter trabalhado ou deve estar trabalhando, entende que, né, 30 dias que fica em casa, né? Vamos dizer assim que até na pandemia muita gente falou que se superou, né? Trabalhou home office, teve gente que trabalhou home office, disse que trabalhou até mais do que presencial em casa, mas o que estava matando, né? Foi-se muito falado nessa pandemia que aconteceu esse ano de 2020, era a questão da depressão das pessoas ficarem em casa, né? Agora imagine um idoso, né? Que ele quer o sossego, ele quer o descanso da vida dele. E aí, de repente, passa-se 30 dias, 60 dias, 90 dias, passa 6 meses, um ano, e aí ele já criou aquela rotina dele e ele começa a não se sentir mais útil. Ele não entende que ele é mais útil. Por quê? Porque ele não é mais aquele chefe de família que provê a família. Ele está aposentado, os filhos já começam a sair de casa. E se tem algum filho que ainda mora com ele, é o filho que começa a trabalhar e a resolver os problemas da casa. Então aquele idoso começa a não se sentir mais útil. E aí começa uma coisa chamada depressão. A depressão ela é mansa, tá? A depressão já foi comprovado hoje que ela causa, tá? Ela acaba causando a caduquice, né? Deixa a pessoa caduca, o Alzheimer, tá? E o Parkinson. Já foi provado, né? Já foi provado que essas doenças elas são provenientes da depressão, né? Tem alguns filmes bem interessantes, né? Que eu acho muito legal, que fala
sobre exatamente isso, né? Sobre as 4 bases versus a depressão que nós acabamos de falar, pela questão do idoso não se sentir mais útil, né? A questão do útil. É bem interessante. Quais são esses filmes? Eu vou anotar aqui para vocês saberem, é bem legal, tá? Se você puder, tiver uma Netflix ou pelo YouTube, que seria O Estagiário, que conta exatamente isso. O cara se aposentou, durante um ano da vida dele, ele viajou, conheceu o mundo inteiro com a aposentadoria e de repente não fazia mais sentido a vida dele, né? E aí ele vai arrumar um emprego, né? E é uma outra corrente também que acontece hoje no Brasil, tá? No Brasil hoje tem algumas empresas que somente contratam idosos. É bem interessante porque o idoso se torna ativo novamente, né? E a depressão acaba não matando ele, tá? Nós temos também o amor não tira férias. Olha só, mas o Amor Não Tira Férias não seria o núcleo, né, da Cameron Diaz. Seria o núcleo, né, daquela atriz que fez a Rose do Titanic, né? Que é um outro tipo de amor, porque é só no final do filme que ela se relaciona com uma outra pessoa. Mas durante o filme, qual é o amor dela? É se dedicar a outra pessoa. E com essa outra pessoa é um idoso, tá? É um idoso que está em casa, resmungando, usando o andador, e aí ela começa a conversar com ele, estimular ele, e ele tem um prêmio que ele precisa receber de cineasta, e ele não vai receber porque ele tem vergonha, porque ele não tem dificuldade de andar, e ela começa a frequentar a casa dele, estimular ele todos os dias, e ele entra, ele aceita o convite para receber um prêmio, né, de cineasta, que ele era cineasta, e ele entra andando para receber esse prêmio, né, sem ajuda de nenhum andador ou de nenhuma muleta, porque ele não queriam que as pessoas vissem ele como uma pessoa inútil, né, uma pessoa debilitada. Então por isso que ele não ia receber. Isso é bem interessante, tá? Outro filme legal também, né? Bom, enfim, eu acho que a priori sobre a questão sobre a depressão, né, do idoso fica bem claro nesses 2 filmes. Não sei se você já assistiu ou não. E eu deixei alguns documentários na sala de aula justamente sobre a depressão, tá? A depressão, né, não é causada só pelo fato do idoso ser inútil, se sentir inútil, não ser inútil, mas se sentir inútil naquele momento. E sim por uma coisa também chamada abandono familiar. Entenda, os filhos saem de casa e constituem nova família. Em nenhum momento o filho fala assim, eu quero casar, ter meus filhos, ter minha casa, minha família. E em nenhum momento o filho, muitas vezes, se preocupa em enquadrar o pai e a mãe, que é idoso, nesse plano familiar deles, tá? É, Querendo ou não, hoje o mundo mudou, né? O mundo mudou. Antigamente, né, o pater família, né, que era chamado assim, né, o pater família, o chefe, o líder da casa, mesmo o ancião, né, os filhos iam casando, se eram filhos homens, né, os filhos homens casavam e traziam suas mulheres para dentro de casa, né? E ficavam ali na aba do pater família até o pater família vir a falecer e, querendo ou não, ou era o filho mais velho aí acabando assumindo os negócios, dividindo tarefas com o irmão, com os outros irmãos, né? E a mulher, né, quando tinha esse filho a filha mulher, quando casava, ia embora para casa da outra família, né? E por isso que tem aquela frase, né? Quando vamos supor, eu tenho um filho, o meu filho se casa com uma pessoa, e aí a mãe, né, do homem fala, ganhei uma filha.
justamente por essa visão do pater família, né? Que quando o homem casava, ele trazia a mulher para dentro do lar, fica sob abrigo do pater família. Hoje não. Hoje as pessoas casam e fazem o quê? Vão embora, constituir o seu próprio lar, né? Constituir a sua própria família. Cada filho tem seu costume diferente, né? E aí o idoso se sente abandonado, tá? Muitas vezes por causa da depressão, ele acaba cometendo suicídio. Se ele não comete suicídio, ele comete suicídio aos poucos também, né? Que é se entregando, né? Muitas vezes o idoso ele perde a vontade de viver, né? O que é se entregar, né? Ficar lá na casa dele, no apartamento dele, largado, não ter vontade mais de comer, perder a vontade de ter atividades. E aí que entra um plano mirabolante que o cuidador de idoso ele tem que ter sempre em mente, tá? Que é trabalhar o físico, mental, social e espiritual. Muitas vezes quando o cuidador de idoso vai trabalhar numa casa, né, que o filho ou a filha agregou o idoso para morar na casa, ele vai encontrar um idoso acamado, que muitas vezes é dado comida na boca dele, ou, mas ele anda, com dificuldade, mas ele anda, mas ele é tratado que nem um bebê, o idoso. Muitas vezes é um idoso que coloca numa cadeira, numa poltrona, com uma coberta em cima do joelho. Isso é totalmente errado. Eu estou desestimulando o idoso. Eu estou deixando claro para o idoso, quando eu faço isso, que ele é um inútil, né? Que ele é um peso. E eu vou agravar o problema dele depressivo. Então, como eu trato o físico, o mental, o social e o espiritual? O físico seria o estímulo a exercícios, tá? Seria um estímulo em exercícios, tá? Querendo ou não, o idoso ele tem que forçar. O idoso, por mais que ele ande com andador, com dificuldade, pode ser também, vamos supor que ele não tem mais possibilidade de andar esse idoso, ele está numa cadeira de roda, dar uma volta com ele ao redor ao redor da casa, né? Seria ali no quarteirão, na rua, né? Principalmente na parte da manhã, né? O mental. O mental veja bem, ter atividades, às vezes como olhar fotos, ouvir música, massinha, vou colocar aqui massinha, caça-palavra, ouvir música, pedir para o idoso contar as histórias deles vivida, deixar o idoso se sentindo importante nesse momento, tá? Querendo ou não, fazer uma atividade também com o idoso que ele goste, pode ser até um churrasco, tá? O social, principalmente o homem, né? Por muitas vezes ele tem aqueles amigos que às vezes frequentava a casa, né? E aí, devido à doença, deixou de frequentar. Então, isso é bem interessante, né? É, é bem interessante você buscar pessoas, né? Que era do núcleo social dele, tentar, por mais que ele seja um outro idoso, ou mesmo o idoso marcar falar com o líder que contratou para que seja agendado visitas também dos filhos, netos. Então vou colocar aqui amigos, né, filhos, netos, sobrinhos, tá? Seriam visitas agendadas mesmo para trazer, porque muitas vezes as pessoas não vão visitar, não vão. Né? Tem casos que o idoso tá lá morando, a família tem até condições de cuidar do idoso. Eu conheço casos, sim, assim, que o idoso estava largado num albergue, tá? Questionada a família falou que é uma opção do idoso, não existe opção, né? Querendo ou não, ele estava num momento depressivo, ele resolveu caminhar pela rua, a família não agregou ele, largou. O serviço social, o albergue, acabou
agregando ele. E ele teve uma melhora absurda, porque lá no albergue, junto com o pessoal do serviço social, ele exercia atividades desse idoso. Daí o Estado recolheu esse idoso e deu um abrigo para ele, né? E aí, mesmo sendo abrigado pelo serviço social, tendo contato com outros idosos, né? Se sentindo importante naquele momento, mesmo assim começou a bater uma depressão de novo nesse idoso, porque ele percebia que as pessoas que ele mais amava, que ele cuidou a vida inteira, deram as costas para ele, né? E aí ele entrou, começou o idoso a entrar numa outra vibe de depressão, né? Então, o abandono, eu vou falar com vocês numa tela posterior, ele é crime. É crime, está previsto no Código de Defesa do Idoso, no Estatuto do Idoso, tá? É crime, tá bom? Olha só, então nós temos, né, o social, que a gente tem que fazer uma rotina envolvendo essas pessoas, e o espiritual, tá? Por que não? Principalmente mulher, que é pegada à espiritualidade, o homem também, mas muitas mulheres, antes de estar aposentadas e antes de estar naquela condição depressiva, ela gostava de ir numa igreja, né? Gostava de assistir uma missa, ir num templo religioso. E é super importante que esse cuidador de idoso ative novamente essa rotina espiritual da idosa, tá? Faz uma total diferença. Então, eu vou recomendar agora que você assista os vídeos, tá? Que estão nessa aba. E aí a gente vai conversar num próximo vídeo de teleaula, tá legal? Para a gente terminar de falar sobre essa questão das 4 bases, tá? Aonde nós vamos deter a depressão, tá bom? Até a próxima teleaula.